Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Danilo e hoje a gente tá aqui para entender de uma vez por todas esse assunto, tá? Prismas. É um assunto aí da geometria espacial, tá? É um assunto bem tranquilo de se entender, um assunto não tão complexo e ele é bastante cobrado em vestibulares, tá? E é o tipo de questão que quando cai, que aborda essa temática, você não pode errar, tá? Então, ó, vamos entender aqui, ó. Tentar ser o mais rápido possível, beleza? Caso o vídeo fique extenso, recomendo que você assista na velocidade 2.0, tá? 1.75, 1,5, e aí vai ser totalmente possível que vocês compreendam o nosso entendimento aqui, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui da seguinte maneira. Eu quero que vocês imaginem um polígono qualquer, tá? Esse nosso polígono, ele pode ser um quadrado, tal. E esse quadrado aqui, enquanto ele estiver preenchido, a gente vai ter aqui, ó, um objeto que é 2D, tá? É um objeto que está em duas dimensões, tá? E aí, a partir desse quadrado eu vou querer gerar um objeto 3D, tá? E esse objeto 3D que eu quero gerar é um prisma, tá? Já que a gente está estudando prismas, vamos gerar aqui a partir desse objeto 2D um prisma. Tá, o que é que eu vou fazer? Esse quadrado que eu tenho aí, eu vou duplicar ele, tá? Imagina aí que eu dupliquei ele, então, ali por trás, tá? E eu vou separar ele um pouco, dando profundidade, tá? Eu vou separar esses dois quadrados, tá? De forma paralela e congruente, né? Os quadrados são congruentes e não havendo angulação aqui, ó, entre eles, beleza? Vou gerar então essa figura aqui, né? Aqui são os dois quadrados já separados, tá? E aí depois de feito isso, depois de feita essa separação, eu vou unir os vértices desse quadrado aqui da frente com esse quadrado ali de trás. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter então um objeto tridimensional, tá? E ele gerado dessa forma, ele vai ser um prisma. Ok. Tá aí o nosso objeto 3D, não é? É um prisma, né? Esse nosso prisma aí, considerando que todas as arestas são iguais, né, tem a mesma medida, vai acabar sendo um cubo, tá? Aí, ó, vamos entender agora um pouco dos elementos do prisma, tá? Aqui à esquerda, a gente tem um prisma planificado e à esquerda a gente tem um prisma solidificado, tá? Nesse prisma planificado é totalmente possível da gente enxergar as suas faces, tá? A gente não enxerga com clareza suas arestas e seus vértices, tá? Para que a gente enxergue melhor, seria necessário que a gente montasse, tá? Mas aí, ó, olhando aqui para o nosso prisma planificado, tem como eu aplicar aqui o teorema de Euler, tá? Para descobrir aqui os seus vértices e suas arestas, né? Já que eu sei o total de faces, beleza? E cada face eu consigo determinar a quantidade de arestas, né? Que cada uma delas vai ter. Eu sei que as arestas de cada face, quando eu juntar, né? Vai se tornar uma única aresta, tá? Para o meu sólido. Então, V menos A mais F igual a 2 é totalmente possível aí para o nosso prisma, ok? Já quando eu falar no prisma solidificado, ó, percebam que é mais tranquilo de observar os seus vértices, tá? Ó. Os seus vértices aí vão acabar sendo as suas quinas, tá? Ó, isso daí, por exemplo, é um vértice, né? E ao todo aí nessa minha figura eu tenho 8 vértices, eu acho que vocês conseguem enxergar, tá? E a altura, eu posso considerar que a altura seria essa aresta aí, tá? Ó, que está aparecendo para mim, o que está distanciando esses dois quadrados que a gente gerou lá no início do nosso estudo, tá? E eu tenho ali, ó, embaixo, arestas das bases, tá? Ó, percebam o seguinte, percebam que essas arestas das bases aí, ó, elas servem tanto para a figura que eu tenho ali embaixo, não é? Pode ser um quadrado ou não, mas elas também servem para a construção da minha parte lateral. Tá? Isso é importante para que a gente entenda. E aí, ó, como eu tenho um cubo, né, como a gente estava pensando em um cubo inicialmente, esse nosso cubo ele vai ter 6 faces. Né? Vamos tentar agora estudar, vamos estudar de vez, né, entender de vez como é que essas faces aqui elas são nomeadas, tá? Eu tenho aqui 6 faces, das quais 2 são idênticas, né? Eu tinha 2 quadrados ali inicialmente e os 2 são idênticos, tá? São paralelos, são congruentes. Esses 2 quadrados aqui nós chamaremos eles de bases, tá? E aí as outras figuras que estão ali em volta, nós chamaremos elas de faces laterais, tá?
E essas faces laterais aí, elas podem ser quadrados ou retângulos, tá? Ó, no caso, como nós temos um cubo, tudo vai acabar sendo quadrado, tá? Mas as bases, elas podem ser qualquer figura da geometria plana, certo? Pode ser triângulo, hexágono, pentágono, trapézio, enfim, qualquer figura. Já o que eu vou ter lateralmente sempre vai ser uma figura de 4 lados, tá? Ou um quadrado ou um retângulo. Você vai acabar sendo ali um quadrilátero, tá? Daí, ó, vamos estudar agora a superfície do prisma, tá? A gente vai entender agora nossa primeira formulazinha. Tá? Quando a gente fala em superfície de um prisma, a gente precisa somente pensar na seguinte lógica. Quanto de material eu vou precisar para cobrir esse meu prisma? Tá? Percebam que para cobrir aquele cubo que a gente tinha lá no começo da nossa aula, eu precisaria de 6 quadrados. Tá? Cada quadradinho desse daí ele tem uma área. Então, eu preciso de 6 quadradinhos desse que tem uma área. Quando eu somar essas 6 áreas, eu vou estar calculando, então, a sua superfície total. Tá? E a superfície total é o cálculo da área total, né, na verdade, da área total do nosso prisma. Tá? E a área total eu vou estar chamando de AT, beleza? E eu posso pensar da seguinte forma. Ó, AT é igual a 2 que multiplica a área da base mais a área lateral, tá? Ó, o que é a área da base? A área da base nada mais é do que aquele polígono que se repete. Tá? Então, percebam o seguinte, para esse AB, né, que eu estou abreviando ali para a área da base, eu sempre vou utilizar o cálculo da área do polígono específico. Tá? Ou se for um trapézio, eu vou ter que utilizar a fórmula da área do trapézio, onde aparece a área da base. Tá? Se for um hexágono, vou ter que utilizar a fórmula da área do hexágono, onde aparece a área da base. Tá? E eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho exatamente duas faces iguais. Né? E a área lateral, né, nada mais é do que a soma das áreas das superfícies laterais. Tá? A área lateral eu estou abreviando para L. Né? E aí a gente pode fazer isso daí da seguinte forma. A gente pode ou encontrar de forma separada, tá, a área de cada uma dessas faces laterais e depois somar. Não é? Eu vou ter então um total da minha área lateral, tá? E depois eu encaixo aí na fórmula da área total, se a questão estiver pedindo para encontrar a área total do prisma, ok? E aí, ó, só gerando uma fórmula aqui para vocês a partir dessas abreviações, nós teremos ó, que AT é igual a 2 que multiplica AB mais AL, onde AT é a área total, né, do nosso prisma, AB é a área da base e AL é a área lateral. Ok? Até aí tá tranquilo, né? Ó, vamos fazer aqui ó, um exemplo, tá? Ó, uma primeira questãozinha, tá? Ó, pra gente que trabalha aqui, ó, essa nossa temática. Vou pegar uma canetazinha aqui. Tem branca? Se a gente achar aqui uma canetazinha branca. Tem branca. Deixa eu ver, dá certo. Daí, ó, eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte. Essa nossa questão fala o seguinte, ó, considerando o prisma reto a seguir, qual é o valor da sua área total? Se eu quero encontrar aqui ó, o valor da área total desse meu prisma, eu já sei de certeza então que tem duas bases que são idênticas, tá? E em volta dessas duas bases que são idênticas, eu vou ter figuras de 4 lados, né? Ou retângulos ou quadrados. E a fórmula a ser utilizada, né? A gente já tem anotado aí, para o cálculo da área total, vai acabar sendo isso daqui, ó. A área total é igual a 2 que multiplica a área da base mais a área lateral, tá? Ó. E aí, ó, a gente tem que primeiro aqui, ó, tentar identificar, ó, que figura que é a base. Tá? Ó, se olhar para essa figurazinha aqui, ó, que figura que é a base? Vamos retirar ali, ó, o que a gente tem em volta, tá? Ó. Quando eu retirar ali o que eu tenho em volta, percebo que sobrou somente esses dois triângulos, são as figuras idênticas. Tá? Ó, então, esses dois triângulos aí ó, são idênticos, né? Eu percebo ali que são dois triângulos isósceles com base 2 e altura 8. Tá? Ó. Então, ó, isso daí vai acabar sendo as nossas bases, tá? Ó, e eu consigo calcular aí de boa a área dessas bases. Tá? Ó. Então, vou fazer aqui ó, a área da base é igual aí, ó, a base do triângulo, tá? Ó, vezes a altura do triângulo. Tudo isso daí ó, sobre 2. Né? Percebam que eu faço isso daqui, ó, base do triângulo vezes a altura do triângulo por 2, porque eu sei aqui ó, qual que é a base do triângulo, que é 12, e qual que é a altura
do triângulo, né, que é 8. Então, ó, a área da base que eu vou utilizar aí, ó, vai ser o seguinte, vai ser a base do triângulo, que é 12, multiplicado ali, ó, com a altura do triângulo, que é 8. Tudo isso daí dividido por 2, né? Posso simplificar aqui, ó, 8 por 2, isso daqui vai acabar sendo igual a 4. E aí a área da base vai acabar sendo igual a 12 vezes 4. A área da nossa base vai acabar sendo igual, então, a 48 centímetros quadrados, tá? Ó. Isso daí foi a área da base que a gente encontrou, no caso, a área desse triângulo, tá? Esse meu primeiro valor aqui, ó, eu vou utilizar lá na área total, tá? Onde aparece lá a área total é igual a 2 que multiplica a área da base, eu vou utilizar esse 48, né? Mais a área lateral, tá? A área lateral a gente vai descobrir, ó. Percebam aqui o seguinte, ó, eu vou agora retirar essas bases, né? A gente já encontrou aí o 48, tá? Eu vou retirar essas bases e aí, retirando essas duas bases e voltando com a parte lateral, ó, a gente vai ter isso daqui, né? Ó, percebam que eu tenho aí, ó, 3 retângulos, tá? Ó, e cada retângulo aí, ó, mede 10 por 20, tá? Eu tenho 3 retângulos que medem 10 por 20, né? Na verdade, são dois, né? Ó, são 2 retângulos, ó, que medem 10 por 20, né? São esses dois. E eu tenho aqui um embaixo que mede 12 por 20, tá? Ó, tem uma diferençazinha aqui, ó, desse daqui de baixo, né? Esse de baixo tem 12 centímetros, né? Aqui, ó, de largura. E esses outros dois aqui, ó, esse daqui tem 10 de largura. Esse daqui também tem 10 de largura, tá? Ó. E aí, ó, o cálculo da área lateral ele pode ser feito de duas formas, tá? Eu posso pensar o seguinte, eu posso tentar organizar esses 3 retângulos que eu tenho em um único retângulo, tá? Ó. Basicamente seria isso daqui, ó. Percebam aqui o seguinte, ó. Eu tenho um retângulo aqui, ó, que mede 10, um outro que mede 12 e um outro que mede 10 aqui, ó, de largura, tá? Ó. 10, 12 e 10 de largura, tá? Ó. É como se eu somasse aqui, tá? Ó. Teria aqui, ó, 10 mais 12 mais 10. Tá? E qual que é a altura de todo o retângulo? Se eu juntasse tudo aqui, ó, a altura seria 20. Tá? Então, poderia fazer aqui, ó, de boa 10 mais 12 mais 10. Seria, no caso, ó, um segmento aqui, ó. Vou tentar fazer aqui um retângulozinho para vocês. Não vai ser possível, cara. Mas vai dar certo. E vocês vão entender aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 10 mais 12 mais 10, que é 32, não é? Isso mesmo, 32 centímetros. Tá? Vai acabar sendo a partezinha aqui, ó, de baixo, né, ó, do nosso retângulo. Tá? E a altura vai acabar sendo 20. Tá? Ó. Eu tenho, então, esse retângulo aí, ó, quando eu junto esses três. Tá? Ó. Eu tenho um retângulo que tem base 32 e altura 20, tá? Ou então você pode fazer de forma separada e no final das contas somar as 3 áreas, tá? Por exemplo, ó, esse primeiro retângulo aqui, ó, ele mede quanto de área? A área desse retângulo chama aqui de A1, tá? Ó, seria 10 por 20, não é? Ó? 10 vezes 20. O meu A1 acabaria sendo igual a 20 vezes 10, isso aqui vai dar 200, né? Eu tenho aí 200 centímetros quadrados, seria a área desse, né? O meu A2 aqui, ó, que seria esse retângulo, acabaria sendo aí, ó, a base dele, que é 12 vezes a sua altura, que é 20, né? Perceba que esse 20 aí vai ser a altura dos três, porque é o que distancia uma base da outra, né? Aqueles triângulos que a gente tinha lá no começo. Tá? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, base 12 vezes 20, tá? Então, a área desse A2 vai acabar sendo, ó, 12 vezes 20, vai acabar dando aqui, ó, 240 centímetros quadrados, né? E esse retângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de A3, ele vai acabar tendo também, né, base 10 e altura 20, né? A mesma coisa do A1 aqui, ó, tá? Ó. E aí o meu A3 vai acabar tendo, então, 200 centímetros quadrados. Opa, coloquei ali um 3, não é? Mas na verdade ele tem 200 centímetros, tá?
200 centímetros quadrados, tá? Belezinha. Só anotar aqui esse 200. Opa. Cadê? Bugou aqui. Bora. Vai dar certo. Fé no pai. 200 centímetros quadrados, tá? Então perceba que agora a gente tem a área de cada um dos retângulos, né? Esse meu primeiro retângulo, 200 centímetros quadrados. Esse segundo retângulo, 240 centímetros quadrados. Ela é um pouco maior justamente porque a base é maior, tá? E o terceiro retângulo ele tem também 200 centímetros quadrados, né? Ou então poderia fazer aqui, ó, um 32 vezes 20, né? Eu encontraria a área total do nosso retângulo, né? Se eu somar aqui, eu vou ter, ó, 2, 4, 6 com 4, 640, né? Então a área lateral, ó, a nossa área lateral vai acabar sendo igual ao somatório, né, das áreas desses três retângulos, no caso aí 640 centímetros quadrados, tá? Ó, isso é o que a gente vai utilizar lá na fórmula. Se você fizer aqui, ó, 32 vezes 20, você chega também, ó, em 640 centímetros quadrados, tá? Ó, 32, né? Porque, ó, basicamente eu colei, né, esses três retângulos, e aí se esse daqui mede 10, esse 12 e esse 10, eu teria um retângulo maior, que a base seria o somatório desses três valores, não é? Ó, 32 aqui, e a altura seria 20, né? Então 32 vezes 20 daria 640, seria a área do nosso retângulo já montado, né? Daí, ó, isso daí é o que preenche a parte lateral, tá? E a gente quer encontrar, ó, somente a área total, né? Eu já encontrei a área lateral, já encontrei a área da base, tá? Ó, a área da base está aqui, não é? A gente vai encontrar agora a área total, né? A área da base aqui, só voltando, deu 48 centímetros quadrados, né? Então, ele aparece aqui AB, né? Respondendo já aqui a nossa questão, né? A área total é igual a 2, que multiplica 48, né? Vou voltar aqui que eu já esqueci. 2 que multiplica aqui 48, né? 2 que multiplica a área da base, né? Mais a área lateral. E lateralmente, né, a gente vai ter 640 centímetros. Deixa eu só ir lá, ó, para a gente relembrar. Cadê? Aqui, ó, 640 centímetros quadrados, tá? Então, só preciso substituir esses valores lá na fórmula, tá? E responder essa contazinha aqui, tá? Bem tranquilo, né? Ó, a área total, então, vai ser 2 que multiplica 48, isso aqui vai acabar dando 96, mais 640, isso daqui vai dar 736, é isso mesmo, né? Ó, 640 mais 96, eu vou ter 6 aqui, 9 com 4 vai dar 13, 3 vem 1, e eu vou ter 7. Então, a nossa área total, né, dessa figura aí vai acabar sendo igual a 736 centímetros quadrados, tá? Não se esqueça da nossa unidade, tá? Nossa unidade aqui, ó, ela tem que ser elevada ao quadrado, porque eu estou fazendo um cálculo aqui de área, tá? Então, isso daqui, ó, é o valor que a questão estava pedindo, tá? Era o que a questão estava pedindo, né? Eu pedi para calcular qual que era a área total. Então, chegamos aí a 736 centímetros quadrados. Bem tranquilo, né? Acho que deu para entender. Vamos fazer aqui, ó, mais uma questão. Acho que tem mais uma questão aqui para a gente. Tem sim, ó. A soma de todas as arestas de um cubo é igual a 24 centímetros. Eu quero saber qual que é a área total desse cubo. Então, todas as arestas de um cubo medem 24 centímetros. Tá? Vamos construir aqui o nosso cubo. Tá? O nosso cubo, então, ele tem 6 faces. E as 6 faces são idênticas. Beleza? Ó. Então, o que é que acontece? As arestas também elas têm as mesmas medidas, não é? Ó. Eu sei que a soma aqui, ó, é 24. Ó. A questão falou que a soma de todas as arestas vai acabar sendo igual a 24. Vamos contar aqui, ó, quantas arestas tem, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
tá? Acho que não deu para se perder, né? Ó, cada setinha amarela dessa daí, ó, representa a aresta, tá? Do nosso cubo. Então, nós temos aí, ó, 12 arestas, e a soma dessas 12 arestas, vou chamar aqui, ó, de A, ó, por exemplo, ó, se aqui for A, aqui for A, aqui for A, tudo aí, ó, vai acabar sendo A. Essa daqui da frente, essa dali de trás, e essa, e mais essa. Daí essas 4 aqui de cima, ó, tudo aí vai acabar sendo A. Quando eu faço um somatório de todos esses A's aqui, ó, vai acabar sendo igual a 24. Quando eu somo todos os A's, eu tenho o quê? Eu tenho 12 A's. Tá? Eu tenho 12A, vai acabar sendo igual aí a 24 centímetros. Tá, ó. Ora. Esse 12 aqui, ó, tá multiplicando. Posso passar dividindo, né? Então, a nossa aresta vai acabar sendo igual aí a 24 sobre 12. Isso daí vai acabar sendo igual a 2, né? O valor da aresta vai acabar sendo igual, então, a 2 centímetros. Belezinha? Daí, ó, a questão pede para a gente descobrir qual que é a área total, né? Qual que é a área total desse meu cubo. Então, nós sabemos que a área total é igual a 2 que multiplica a área da base mais a área lateral. E eu sei o seguinte, eu sei que cada azinho desse daqui, ó, mede 2. Ou seja, ó, aqui é 2, aqui é 2. A minha base, então, como isso daí é um cubo, a minha base é um quadrado que mede 2 por 2, tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, que a área total é igual a 2, que multiplica a área daquele quadradozinho ali da base, que é 2 ao quadrado, né? Mais o que eu tenho lateralmente, né? E percebam o seguinte, lateralmente eu tenho 4 quadrados, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 4 quadrados de área 2 ao quadrado, né? De área 2 por 2. Então, eu vou ter aqui 4 que multiplica 2 ao quadrado, né? A área total, então, vai ser, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar um 2 à terceira, né? Que acaba sendo igual a 8. Mais 4 vezes 4, né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 acaba sendo aí 16. Então, a área total, né? A área total desse nosso cubo vai acabar sendo igual a 8 mais 16, que vai acabar dando, então, 24 centímetros quadrados, tá? Ó, questãozinha aí tranquila, né? Ó, talvez o maior quebra-cabeça aqui, ó, fosse somente encontrar o valor da aresta, né? Só perceber, né? Esse daqui, ó, qual que é o valor da aresta. Mas perceba aqui, ó, que a quantidade de arestas aqui só foi 12, né? Porque nós temos um prisma que é um cubo, tá? Ó. Se fosse um prisma de base retangular, né, também seria 12. Se fosse de um prisma de base trapezoidal, também seriam 12 arestas, tá? Mas já se fosse um prisma de base hexagonal, a gente ia acabar tendo mais arestas, tá? Um prisma de base triangular, a gente teria menos arestas. Belezinha? Acho que deu para vencer essa parte aqui, ó, do nosso assunto, tá? 24 centímetros quadrados vai acabar sendo, então, a área total desse nosso prisma. Beleza? Já resolvido aí. Vamos entender aqui agora o seguinte, ó, já estudamos a parte da área total, né, do prisma. Vamos agora trabalhar com o seu volume, tá? Ó. E aí, ó, eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte. Eu quero que vocês imaginem aqui que esse nosso cubo que nós geramos lá no início da nossa aula, ele é uma caixa, tá? Uma caixa d'água, e a gente vai encher essa caixa com água, tá? Ó. O que é que acontece no volume? O volume é o estudo que eu vou fazer para descobrir quanto de água eu posso inserir, né? Qual a quantidade máxima de água que eu posso inserir, então, dentro dessa minha caixa, dentro desse meu prisma, tá? Então, é basicamente isso. Quando eu falo em área total, eu preciso descobrir quanto de material é necessário para cobrir essa minha caixa, tá? E quando eu falo em volume, eu quero saber aqui quanto de material, quanto de matéria, né, eu consigo inserir dentro desse meu volume, tá? Então, ó, isso daí foi o que a gente viu, né? O volume do prisma, então, ele vai ser definido através desse seguinte raciocínio, tá? O volume do prisma vai acabar sendo igual à área da base, que multiplica aqui a altura, tá? O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura do meu prisma, tá? Ó, a área da base ali, ó,
novamente, é um cálculo específico, né, que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que fazer a área do polígono que eu tenho aqui embaixo, né? No caso aqui eu tenho um quadrado, ó, de arestas A, tá? Então eu tenho que fazer aqui somente um A ao quadrado, beleza? E a altura aqui, ó, é a distância entre as bases, beleza? A distância entre as faces ali, ó, que são idênticas, tá? Chamando aqui a minha altura de H e a minha área da base de AB, nós temos então, ó, que o volume de qualquer prisma sempre vai ser área da base vezes a altura. Tá? Bem tranquilo aí de se entender como é que se funciona o volume. Ó. Vamos responder aqui, ó, uma questão, tá? Uma questão já um pouquinho aí mais complexa, tá? Ó. Terceira questão aqui dessa nossa aula, ela fala o seguinte: considerando o prisma reto regular de base hexagonal a seguir, qual é o valor do seu volume? Eu sei aqui o seguinte, ó. Esse meu prisma, ele tem uma base que é um hexágono, tá? Ou seja, uma figura aqui de 6 lados. Eu quero descobrir, ó, qual que é o volume total aqui, ó, desse meu prisma. A gente sabe, né? A gente viu aí agora há pouco que o volume é igual à área da base vezes a altura, tá? Volume é igual à área da base vezes a altura. A minha base aqui, ó, é um hexágono de aresta 2, tá? Ó, é um hexágono aqui, ó. Fazer ela aqui por fora, né? Se eu olhasse aqui esse meu prisma de cima, somente de cima ou somente de baixo, né? Eu teria mais ou menos algo assim, tal. E tudo aqui acaba sendo, ó, 2 centímetros, tal. A questão também falou que é um prisma reto regular, ou seja, a base aqui é um polígono aqui com todas as arestas de mesma medida, tá? E a base é um hexágono aí, ó, que mede 2 centímetros, tá? Ó. Daí, ó, aqui eu tenho que fazer o cálculo específico do polígono que é a base, né? Ou seja, eu tenho que fazer aqui, ó, nesse AB, o cálculo da área de um hexágono, tá? E qual que é a fórmula da área de um hexágono? Isso daqui, ó, a gente pensa da seguinte maneira, ó. Se eu dividir aqui esse meu hexágono dessa maneira aqui, ó, não tá tão retinho, mas acho que vocês vão entender, ó. Cada triângulozinho desse daqui, eu gerei 6 triângulos, não foi? Cada triângulozinho desse daqui é um triângulo equilátero, né? Ou seja, aqui eu já sei que vale 2. Se aqui vale 2, aqui também vai ser 2 e aqui vai ser 2. Tá? E eu tenho 6 triângulos, então, aí, ó, que medem, que tem suas arestas medindo 2 centímetros, tá? 2 aqui e 2 aqui, tá? E a fórmula da área de um triângulo equilátero acaba sendo o seguinte, ó, fazer aqui, ó. A área do triângulo equilátero, vou chamar de AT. AT não, né? Chamar aqui, ó, de AQ. Tá? Acaba sendo, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde esse L aqui nada mais é do que o lado aqui do nosso triângulo. Nós temos 6 triângulos, né, no nosso hexágono, e eu sei que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E eu tenho 6 triângulos. Tá? Consequentemente, ó, a área da base, vou fazer aqui por fora, né? Ó, fazer primeiro essa área da base, vai acabar sendo 6, que multiplica, ó, essa formulazinha aqui, ó, porque eu tenho 6 triângulos, tá? Então é 6 que multiplica, ó, a área de um desses triângulos. Então é 6 que multiplica L ao quadrado, raiz quadrada de 3, tá? Tudo isso daí sobre 4. Belezinha? Onde aparece L aqui, ó, que eu vou ter que levar ao quadrado, eu coloco aqui, ó, o lado da minha base, tá? O lado do hexágono. Então, ó, respondendo aí, a gente vai ter o seguinte. A área da base é igual a 6, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, não é? Ó? Tudo isso daí sobre 4. Tá? Estou fazendo aqui o cálculo da área da base. Daí, ó, perceba aqui o seguinte, esse 2 ao quadrado vai acabar sendo 4. Eu posso, então, simplificar aqui, né? 4 em cima com 4 embaixo. A área da base vai acabar sendo igual ao que está sobrando aí, né? Que é 6 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Isso daí é o cálculo, o valor, né? Final da área da base. Tá, ó. E aí, ó, para encontrar o volume, eu tenho que fazer o quê? Para encontrar o volume aqui, ó, eu tenho que multiplicar essa área da base que a gente descobriu aqui, ó, com a altura. Tá? E qual que é a altura aqui do meu prisma? A altura do meu prisma é raiz de 3.
Tá? Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. O meu volume final é igual à área da base, que é 6 raiz de 3, multiplicado com a altura, e é raiz de 3 também. Tá? Ó, o meu volume, então, vai ser 6, eu vou repetir. Vou só consertar ali, né, que está aparecendo um símbolozinho diferente. Tá? Mas aqui é igual. Beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui que o meu volume é igual a 6, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado, não é? Então vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 acaba sendo o próprio 3. Tá? Você pode simplificar aqui, não é? E sobra somente o 3, tá? Então, nosso volume vai acabar sendo igual a 6 vezes 3, e vai acabar sendo igual, então, aqui a 18 centímetros cúbicos, tá? Ó. Lembrando aqui o seguinte, a minha unidade ela é cúbica, tá? Ó. Aqui é fácil de se entender também, não é? Ó. Aqui ó, é o seguinte raciocínio. Eu tenho aqui ó, que a área da base está em centímetros quadrados e a altura está em centímetros. Não é? E a gente não vai multiplicar a área da base vezes a altura. Eu multiplico o centímetro quadrado com centímetro. Tá? Eu repito a base, que é centímetro, e eu somo os expoentes. Eu somo 2 mais 1, que acaba dando aí 3. Então, encontramos aí o volume desse nosso prisma. Né? Quanto de água ó, caberia aqui dentro? Caberia aqui, ó, 18 centímetros cúbicos, tá? Caberiam aqui 18 centímetros cúbicos, beleza? Existe uma tabelazinha, né, ó, que a gente pode transformar, converter, não é? Centímetros, metros ou decímetros cúbicos, né? Tudo isso daí em litros, né? A gente sabe, ó, que 1000 litros corresponde aqui, ó, a 1 metro cúbico, tá? 1 litro corresponde aqui, ó, a 1 decímetro cúbico. Aqui é dm, tá? Cúbico. E 1 ml corresponde aqui, ó, a 1 centímetro cúbico. Consequentemente, então, ó, dentro dessa minha figura aqui, ó, caberiam 18 ml, tá, de água, somente isso, né? Ou 18 centímetros cúbicos de qualquer outra matéria, né? De areia, enfim, vai depender muito aí do que a sua questão pedir, né? O importante é você saber esse raciocínio aqui, né? A área da base multiplica com a altura. A área da base é o cálculo específico, né? Da figura que é a base, multiplica com a altura, que é a distância entre as bases, e finichete, tá? Você vai encontrar aí o seu volume total, belezinha? Vamos aqui, ó, para mais uma questão. Tá? Essa questão aqui bem tranquila, né? Quando fala de paralelepípedo, é bem de boa de se responder, porque no paralelepípedo sempre as faces que são paralelas podem ser as nossas bases, tá? E o outro segmento, ali o que distancia as outras duas, vai acabar sendo a nossa altura. Tá? Por exemplo, aqui na frente nós temos um retângulo 5 por 3. Se eu chamar isso aqui de base, eu vou ter que a minha altura vai acabar sendo esse 8, né? Vamos fazer dessa forma, tá? Esse retângulo que eu tenho aqui de frente, ó, como isso daqui é um paralelepípedo, eu tenho aqui um retângulo que mede 5 por 3, tá? E lá atrás eu tenho um retângulo, ó, que mede também 5 por 3. Beleza? Qual que é a distância aqui desses retângulos? A distância é esse 8. Então, esse 8 aqui ó, seria a altura, que eu chamaria de H. Né? E aqui eu faria o cálculo ó, da área da base. Belezinha? Como é um retângulo, né? Aqui mede 90 graus. Tá? Como é um paralelepípedo, na verdade, aqui eu tenho um retângulo. Tá? E aí todos os ângulos são de 90 graus. Então, posso fazer aqui ó, de boa. Base vezes altura, né? E aí a gente encontra tranquilamente aí o nosso volume, né? Vamos ler a questão, né? Ver o que é que a questão está pedindo. Então, a questão fala aqui o seguinte: considerando o paralelepípedo a seguir, qual que é o valor do seu volume, tá? Então a gente vai fazer a mesma lógica que a gente utilizou ali no prisma de base hexagonal. Tá? O volume é igual à área da base vezes a altura. Ó. Vou considerar que a base é esse retângulo que está aqui de frente para mim, tá? Ó. Então, ó, o meu volume já vou fazer direto, tá? Igual a área da base, a área desse retângulo. Para calcular a área do retângulo, fazer aqui a base do retângulo vezes a altura do retângulo, ou seja, ó, 5 vezes 3, tá? E aí eu vou multiplicar ó, com a altura.
tá? Ó, a altura do meu retângulo é a distância das bases. No caso, a altura, ó, esse segmento aqui que sobrou, não é? Que mede 8. Tá? Então, o meu volume vai acabar sendo igual aqui, ó, a 5 vezes 3, 15, vezes 8. Tá? E aí, respondendo isso aqui vai acabar dando 120, não é? Eu vou ter aqui, ó, 15 vezes 8. 8 vezes 5 vai acabar dando 40. 0 vai vir 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Tá? Então, o nosso volume aqui vai acabar sendo igual a 120 centímetros cúbicos, né? Cúbico, mais uma vez, porque eu faço centímetro vezes centímetro vezes centímetro, né? Repete a base, que é centímetro, e eu somo os expoentes, tá? Ó, bem tranquilo, né? Se a gente quisesse calcular a área total, era só aplicar o que a gente já sabe, tá? Ó, eu faria aqui, ó, o seguinte, ó, para calcular a área total, né? Já vou deixar mais um temazinho aí para vocês, né? Calculando a área total, então, desse nosso paralelepípedo, né? Só para relembrar, né, para que vocês não esqueçam, eu faço aqui, ó, 2 que multiplica a área da base mais a área lateral. Lembra que a base, ó, era esse retângulo aqui, ó, que media 5 por 3, que daria 15. Então, a minha área total, ó, vai acabar sendo igual a 2 que multiplica 5 vezes 3, tá? Que acaba dando 15. Mas, ó, o que eu vou ter aqui, ó, lateralmente, ó, perceba que aqui eu tenho um retângulo que mede 8 por 3. Tá? Aqui em cima eu tenho um retângulo que mede 8 por 5. Embaixo eu tenho também um retângulo que mede 8 por 5. E aqui, ó, de frente a esse, eu vou ter lá do outro lado, né, um outro retângulo que mede 8 por 3. Tá? Então eu faço aqui 8 vezes 5 vai ser 40. 8 vezes 5 aqui também vai ser 40, né? Aqui eu tenho 8 vezes 3 vai acabar sendo 24. E eu tenho aqui também 8 vezes 3 que vai acabar dando 24, tá? Somando todos esses valores aqui, ó, a gente vai ter o valor da área lateral, né? Ó, 40 mais 40 dá 80, mais um 48. Eu tenho ali, ó, 40 mais 40 mais 24, mais 24, né? Fazendo esse somatório aqui, a gente vai ter o valor da área lateral. Tá, ó, 40 mais 40 vai acabar dando aí 80, né? 80 mais 40 e 8 vai acabar dando aí 128, não é? É isso mesmo, né? 128 centímetros quadrados, tá? Então, ó, só a minha área lateral aqui acabou dando 128. É isso mesmo, né? 2, 4, aí aqui 8, é isso mesmo, 128. Daí, eu respondendo aqui somente essa multiplicação, né? 2 vezes 15 vai acabar dando 30 mais 128. Tá? E aí, realizando essa soma, nós temos que a nossa área total é 128 mais 30, tá? Que acaba dando aí, então, 158 centímetros quadrados, tá? Sempre a área vai ser dada em centímetros quadrados e volume em centímetros cúbicos, tá? Então, eu vou só apagar aqui para que vocês possam printar, né, em caso de dúvida, tá? Vou deixar os cálculos ali, mas apagar aqui esses rabiscos. E aí foi bem tranquilo, né? Fizemos aí algumas questões, recapitulamos o assunto. Espero aí que todos tenham entendido, tá? E é isso, tá? Abordamos aqui os principais conceitos de prismas, tá? Convido você a ir na playlist de resolução de questões que envolvem prisma nesse canal, tá? Tem aí uma playlist de resolução de questões que envolvem prismas, temos 5 questões respondidas, tá? E aí vai ajudar você a fixar mais o conteúdo, tá? E não se esqueça, cara, olha aí, ó, um dia sem estudar é um dia a mais entre você e seu objetivo. Então, quer um conselho para a sua vida? Estude sempre, estude toda hora, cara. Nunca você vai parar de estudar. E quanto mais você estudar, mais perto do seu objetivo você vai estar, tá? Ó, tá aí os meus contatos, né, aí do lado. Qualquer coisa é só falar. E é isso, galerinha. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. Até uma próxima. Valeu, falou!